Recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aprovou a revisão da vida toda da aposentadoria do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Essa revisão, preste atenção, ela permite que os aposentados usem todos os salários recebidos para calcular o valor da aposentadoria, e não apenas os pagamentos depois de julho de 1994, como era a regra. E para esclarecer todas as dúvidas, aqui está o advogado especialista em direito previdenciário, o doutor Ezequiel Tavares. Doutor Ezequiel Tavares, boa noite, nós estamos ao vivo, um abraço, prazer grande, obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. O que isso vai mudar a partir de agora, doutor? Então, o que vai acontecer? Antes dessa decisão do STF, o INSS, quando ele ia dar uma aposentadoria, o que ele olhava? Ele olhava só as contribuições de julho de 94 para cá, né? As contribuições que eram realizadas antes de julho de 94, o INSS não levava em consideração. Com essa decisão do STF, as contribuições realizadas antes de 94 também agora vai entrar no cálculo, que vai com certeza beneficiar muitas pessoas, né? Doutor Ezequiel, como é que a pessoa pode pedir essa revisão? Quem está nos assistindo agora? Certo. Então, essa revisão, ela é requerida via judicialmente, tá? Então, tem que entrar com uma ação judicial para fazer essa revisão. O que eu indico primeiro, é a pessoa procurar um especialista para fazer primeiramente o cálculo. Por que o cálculo? O cálculo que vai dizer se compensa entrar ou não. Porque, provavelmente, isso vai beneficiar as pessoas que tiveram contribuições muito boas em 1994 para trás, certo? Porque se a pessoa também não tiver boas contribuições antes de 1994, provavelmente não vai alterar nada do benefício dela. Nós estamos ao vivo, nós estamos conversando com o doutor Ezequiel. Você que está nos acompanhando agora, nós estamos falando da revisão da aposentadoria, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutor, qualquer pessoa pode pedir essa revisão? Qualquer pessoa. Aposentadoria, quem recebe pensão por morte, quem recebe auxílio doença, por exemplo, pode sim estar fazendo o requerimento. Só tem esse detalhe de verificar se compensa ou não. A estatística é que essa decisão do STF vai alcançar na média de 15% dos aposentados do Brasil, tá? Então é necessário fazer um cálculo antes para verificar se compensa ou não. Muito bem. E isso demora? Então, é um processo judicial, né? Infelizmente, a gente tem o judiciário nosso desse sentido que todo mundo conhece. Porém, existe no processo um pedido que chama liminar. Pois não. Se o juiz conceder a liminar, de imediato o INSS começa a pagar e o processo continua até a sua finalização. Ou seja, o pagamento mensal ele começa, mas os atrasados, que a gente chama aqueles valores que ficaram para trás, ele pode ser que demore um pouquinho mais para sair. Você que está em casa, eu sei que você quer me fazer essa pergunta, eu vou fazer, vou te ajudar. Tem que ter um advogado para reivindicar esse direito? Então, é interessante. O que acontece? Na Justiça Federal, até 60 salários mínimos, provavelmente não precisaria do advogado. Mas nós não aconselhamos porque, a partir do recurso, ou precisar tomar uma decisão mais concreta no recurso, vai precisar do advogado. Então é interessante que já comece com advogados. Processo a mais de 60 salários mínimos, sim, precisa de um advogado acompanhando. Doutor Ezequiel, estamos falando sobre essa revisão da aposentadoria. Outra coisa que eu acho interessante, a justiça a gente sabe que tem lá a sua burocracia. Sim. Isso, cada caso é um caso, quer dizer, um caso pode demorar mais, outro pode demorar menos. Em que situação isso pode acontecer? Olha, o que eu verifico, novamente, é questão, por exemplo, todo processo tem seus caminhos a ser percorridos. O que eu verifico é pela comarca mesmo. Tem comarcas que são mais rápidas, tem comarcas que são mais demoradas, né? Mas, igual eu falei com você, provavelmente, eu vou pegar uma ideia de Paracatu. Pois não. Uma liminar, quando sai a sentença primeiro grau, é em média de 6, 7 meses. Tá? Se o INSS recorrer, aí demora um pouquinho mais, mas a liminar, em média de 6 a 7 meses. Produção, eu sei que nós estamos nas considerações finais, mas eu tenho que fazer essa pergunta. São 19 horas e 16 minutos. Doutor Ezequiel, e a pessoa que já recebeu, ela já está recebendo a aposentadoria dela, ela pode rever? Sim. O que acontece? Tem que ficar atento, porque tem um prazo prescricional de 10 anos. Ou seja, a pessoa não pode, a aposentadoria dela não pode passar de 10 anos, tá? Se for entrar hoje, por exemplo, você tem que ter entre 10 anos ali que já fez o requerimento da aposentadoria ou pensão por morte. Outro detalhe
Se você aposentou após a reforma previdenciária, ou seja, a partir de dezembro de 2020, infelizmente não vai ter direito a essa revisão da vida toda. Por quê? Porque você fez o requerimento na nova lei previdenciária. Então, agora, a gente tem que explicar também. Se você deu entrada antes da reforma previdenciária, mesmo que não saiu o resultado ainda, você também tem direito de fazer essa revisão da vida toda. São 19 horas e 17 minutos. Doutor, quero agradecer a sua presença, mas eu quero aqui reassumir um compromisso com o senhor, em outras oportunidades, porque é um tema muito importante e que aflige a vida de milhares de pessoas, inclusive a nossa querida população de Paracatu. Me coloco à disposição de vocês e uma honra estar aqui.